deve ser a minha e a sua disposição de ansiar por esse Deus que, além de poderoso, é um Deus de graça, um Deus de favor, um Deus de bondade. Nós queremos então compartilhar uma palavra com vocês nesta manhã. Antes de nós participarmos da ceia, nós também estamos em oração pela saúde e restauração da vida da Luísa. Estamos também orando pela restauração da vida da Dona Aldina, mãe do nosso irmão Wendel. E nós cremos que Deus, Ele é poderoso. Palavra de Deus em Mateus capítulo 16. Nós vamos ler três textos pequenos, breves, mas que nós vamos usar para a nossa meditação. Só lembrando vocês, daqui a pouquinho, logo após o término, nós vamos ter um rápido concílio às 9 horas. Nós precisamos fazer algumas homologações a respeito do coordenador de Patrimônio e Finanças e também do nosso secretário do concílio. Está vencendo a nossa ata e nós precisamos então estar renovando. E nós então já temos as indicações, nós precisamos só que o concílio aprove, né? Se o concílio aprovar, sim, entender, vai ser rapidinho o nosso momento de concílio. Mateus capítulo 16, versículo 24, texto bem conhecido. Depois você pula para Mateus 26, 36. Mateus 16, 24 diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pula agora para o 26. Adianta um pouquinho. Capítulo 26, a partir do versículo 36. Nós vamos ver Jesus no Getsêmani. Mateus 26, 36. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fique aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e desanimados? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Agora pula lá para Hebreus, capítulo 2. Capítulo 2 de Hebreus, versículo 17 e 18. Hebreus, capítulo 2, verso 17 e 18. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, e é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém
e amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, essa palavra poderosa. Ô Senhor, fala conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Espírito Santo, queima agora no nosso espírito, confirma no nosso espírito esta palavra. Traz entendimento, renova a nossa mente. Mandamos embora agora toda distração, ó Deus, e queremos nos voltar inteiramente para o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós gostamos às vezes de lembrar algumas histórias, contar história, trazer na memória algumas histórias, não só a respeito da palavra de Deus, de homens e mulheres de Deus, a respeito da pessoa de Jesus, mas quando nos referimos ao passado, trazemos e às vezes contamos aquilo que realmente aconteceu, e às vezes ficamos alegres com algumas delas, em outros momentos nos vêm lembranças não tão boas, mas uma certeza que eu e você temos na vida é que as coisas, elas vão mudar. E quando a gente fala de mudança, de uma quebra de paradigma, de uma nova percepção de situações, às vezes no primeiro momento nós não recebemos bem. Nós nos acostumamos facilmente com o local onde nós estamos. E falar de mudança nem sempre é fácil. Mas é algo que eu e você precisamos ter uma certeza. Vai mudar. As coisas vão mudar. É verdade também que os princípios de Deus permanecem imutáveis. Os princípios de Deus, a palavra de Deus, ela é imutável. Mas eu e você, todos os dias, no decorrer dos dias, na história, nós vamos sendo desafiados e a nossa estrutura, ela é mexida. E diante das realidades que nos surgem, quando eu e você somos às vezes forçados a mudar, isso vai gerar em nós amadurecimento, crescimento. Vamos dar um exemplo prático. Quando uma pessoa está solteira, ela tem uma percepção da sua vida. Quando ela se casa, ela entra num novo modo de vida e ela então começa a mudar. Seu pensamento, a sua maneira de ver as coisas, a sua maneira de agir, ela começa então, ou pelo menos deveria. É verdade que alguns querem continuar levando vida de solteiro depois de casado, mas nós entramos num outro cosmos, num outro modo de vida. Saímos de um estado e passamos para o outro. Mudança. Quando vem os filhos, mudança. Tudo muda. Então na vida, uma constante para nós entendermos é a mudança. Tudo vai mudar. Vamos olhar para a história do povo de Deus. Se a gente olhar na história do povo de Deus, nós vamos ver também que eles mudaram. Por que mudaram? Porque antes a maneira de se adorar, de sacrificar, era de uma forma. Existia lá atrás o tabernáculo. Depois passou o tempo do tabernáculo. Veio o templo, onde foi o templo, inaugurado o templo de Deus. E se adorava ali no templo. Mas quando Jesus, ele vem e ele fala que isso vai mudar também, até aquele primeiro momento os discípulos não compreenderam. Falaram assim: poxa vida, mas o templo vai ser destruído? Essa grandiosa obra? Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra, mas eu vou reconstruir. E ele está falando da minha vida e da sua vida. Ele está falando aquilo que ele ia fazer em nós.
quando ele ressuscita, no terceiro dia ele ressuscita, ele inaugura um novo tempo, começa um novo tempo, um tempo de acesso, de você e eu podermos entrar na presença dele, de podermos então ter direitos às promessas de Deus, aquilo que somente o povo de Deus, o povo escolhido tinha. Eu e você passamos a ter esses acessos. Então, constantes mudanças. E diante disso, as nossas crenças, quando elas são mexidas nas constantes mudanças, as nossas crenças às vezes elas também podem ser abaladas. Certa feita, conta-se uma história de uma pessoa que foi a uma igreja e um pregador, a igreja lotada, e um pregador que estava ministrando a palavra, ele disse que Jesus, provavelmente, por aquilo que os estudiosos perceberam, Jesus, na sua cor da sua pele, ele provavelmente hoje seria considerado um negro. E uma pessoa começou a chorar copiosamente dentro da igreja. Começou a chorar, quando o pregador disse aquilo. E ao final do culto o pastor foi até essa pessoa, ela não parava de chorar. E o pastor perguntou a ela o motivo e ela falou: você não entende? Você destruiu a minha fé. Você acabou com a minha fé. Porque a fé dela estava baseada numa cor de uma pele. Olha o conceito. Um conceito totalmente errôneo. Deus criou seres humanos. Deus criou nós, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. E muitas das vezes as nossas crenças, elas são contrárias àquilo que, na verdade, Deus quer nos mostrar. Mas olhando para os textos que nós lemos, nós começamos falando de cruz. E falar de cruz nos dias atuais realmente são pregações fora de moda. Por quê? Porque a cruz nos remete a sacrifício, nos remete à entrega. A cruz nos remete a confiar, a nos lançar, a depositar. A cruz, ela nos chama ao arrependimento, a mudar a nossa rota, a carregar o nosso fardo. Porque nós sabemos que situações difíceis, elas vão surgir na vida de qualquer um. Vamos fazer algumas lembranças aqui. Comecei falando de história, passados. Vamos só destacar alguns. Abraão. Foi fácil a vida de Abraão? Lógico que não. Recebeu uma promessa depois de já idoso, com 85 anos, mas foi receber ela com 100 anos. E depois que recebe a promessa, Deus ainda chama ele a entregar, a sacrificar o filho. Qual pai teria coragem? Quem teria coragem de entregar o seu próprio filho? Olhando a história hoje, é fácil da gente poder lembrar e contar a história. Mas vai viver, vai entregar, vai realmente confiar. De repente Deus pode ressuscitar o meu filho. Não é fácil, queridos. Sacrificar não é fácil. José foi para a prisão. Preferiu ir para a prisão do que ser achado como alguém que cede às tentações. Ele tinha um sonho desde novo. Um sonho que não foi compreendido pelos seus irmãos, que o levou até aquele lugar. Mas Deus tinha um propósito na vida daquele homem. Agora, qual de nós suportaria
esperar talvez 13 anos, 15 anos, como José esperou, até sair de um local e ser levado a outro. Não é fácil. Só para a gente ter uma ideia, Jesus começa o seu ministério terreno aos 30 anos. Desde o seu nascimento, tudo cooperou para ele chegar nesse lugar. Mas o momento de espera para mim e para você não é fácil. O momento de aguardar, de esperar, de confiar, de depositar a nossa confiança. Daniel foi levado para a cova dos leões, por também continuar perseverante naquilo que ele acreditava, em acreditar em um único Deus, o único e verdadeiro Deus, e não se prostrar diante de outros deuses, até mesmo de um governo estabelecido. Daniel estava naquele governo estabelecido, mas ele, naquele momento ali, ele preferiu dar honra a Deus do que preservar a sua cabeça. Então, ele vai para a cova dos leões, mas Deus estava com ele. E poderíamos ir citando vários outros, e falar das histórias é falar de sacrifício. E falar de sacrifício para mim e para você nem sempre é fácil. Mas eu e você precisamos entender que quando entregamos na cruz as nossas vidas, quando tomamos a nossa cruz, as coisas começam a mudar. Jesus desce, ele entrega a sua vida na cruz, mas ele é coroado de honra e de glória. Uma entrega na cruz faz com que aquele momento que ele vai ali, sofre, morre, passa vergonha, tudo por amor a nós, amor a Deus e a nós, seja transformado num tempo de grande alegria. E trazendo isso para os nossos dias hoje, para aplicar isso nas nossas vidas, quando eu e você lançamos diante de Deus culpas, Senhor, eu quero entregar, eu quero me render diante do Senhor, eu estou indo para a cruz, e eu lanço diante do Senhor a minha vida. Quando eu entrego as minhas culpas, eu recebo o perdão de Deus. Quando eu entrego o meu arrependimento, naquele momento ali genuíno, verdadeiro, quando Deus me lava, me purifica, me transforma, dentro de mim, depois que essa culpa sai, que esse arrependimento sai, é gerada uma fé. Eu passo a acreditar, eu passo a receber fé, certeza, convicção, porque a cruz ela tem esse poder. Quando eu lanço na cruz a iniquidade, eu recebo a justiça de Deus. Senhor, eu sou pecador, e eu fiz e cometi todas essas iniquidades, mas a justiça de Deus nos alcança. Jesus que foi feito justiça de Deus, nós que através do ato dele fomos alcançados por essa justiça de Deus, nós então somos transformados, nos tornamos transformados. Quando eu e você lançamos a insensatez, nós obtemos a sabedoria. Quando eu e você lançamos a ignorância, nós recebemos conhecimento. Quando eu e você lançamos as enfermidades, nós recebemos cura. Quando lançamos a rejeição, nós somos aceitos. E quando nós lançamos as incapacidades, nós saímos dali cheios de poder. Quantas vezes eu e você somos soberbos e não dizemos das nossas incapacidades: Senhor, eu não consigo, Senhor, desse meu jeito não vai dar.
não tem como, eu já tentei de todos os modos. Mas quando eu e você realmente reconhecemos a nossa incapacidade, Ele começa a liberar poder. É isso que a cruz, ela tem o poder de fazer, de transformar coisas velhas, caducas, coisas obsoletas, coisas que só nos prendem, que só nos amarram, coisas que nos levam a uma vida triste. Ela transforma, ela traz e faz tudo novo. Porque a própria cruz, ela representa aquilo que Cristo fez por nós. Quando nós olhamos para a cruz, nós então lembramos de quem? De Jesus, da entrega dele. E é fácil entregar? Não, queridos, não é fácil. É um desafio para mim e para você entregar. Mas se é o nosso desafio, nós precisamos saber qual será o nosso combustível. O combustível que vai nos conduzir para esse lugar de transformação. E o combustível precisa ser o amor. Se o meu e o seu combustível que nos leva, que nos conduz todos os dias a ir para um lugar de sacrifício, de entrega, precisa ser o amor. Eu não vou para Deus por trocas, eu não vou para Deus para ter o meu nome reconhecido, eu não vou para Deus para poder ganhar destaque, não, eu vou para Deus por amor, porque eu o amo, e eu quero conhecê-lo mais, eu quero entregar mais, eu quero confiar mais, então eu vou para Ele. E isso às vezes vai nos custar caro. Para Jesus custou a vida. Para mim e para você, talvez vai nos custar alguns sacrifícios. De separar um tempo para ir para Deus, para se lançar. De abrir mão, de ganhar mais dinheiro, de poder, de alguma forma, usar a sua força e deixar que Deus, Ele te conduza no meio do caminho. Então eu e você precisamos entender que para receber aquela coroa que Jesus disse, nós vamos ter que enfrentar a cruz. Quando Jesus vai até a cruz, Ele passa primeiro pelo Getsemane. E o Getsemane é o lugar da entrega, é o lugar da rendição. Eu e você enfrentamos alguns Getsemanes na vida. Nós enfrentamos alguns lugares que só nos resta essa oração de Jesus. Senhor, se possível passa, mas se não for, sem que eu beba desse cálice, seja feita conforme a tua vontade. A maior oração de um homem, de uma mulher de Deus, é ter essa capacidade de entregar, de confiar. Os desafios da vida vão surgir para todos. Todos têm problema. Todos vão enfrentar gigantes todos os dias. Contar a história depois dela pronta é muito fácil. Mas vai perguntar para alguém que trabalhou durante 4, 5 anos, o dia todo, e teve disposição e encontrou disposição para fazer uma faculdade à noite. Olhar e ver a pessoa com o canudo, com o diploma nas mãos, é fácil. Mas pergunte a ela, quantas vezes ela teve vontade de dormir e ela não dormiu? Quantas vezes ela teve vontade de faltar às aulas, mas não faltou? Então, queridos, tem uma coroa preparada para mim e para você. Tem algo grandioso preparado. Agora, esse trajeto do resgate de Deus nas nossas vidas até chegar lá,
se chama perseverança. Nós precisamos perseverar. Perseverança é uma palavra que não pode faltar. Nós não podemos desanimar. E quantas pessoas estão desanimadas no dia de hoje? Quantos jovens hoje desanimados? Jovens desanimados. Você faz uma pergunta para jovem hoje, de 18, 19, 20, 21 anos. Já estão desanimados, já estão cansados, não sabem mais a profissão que vão seguir, estão sem rumo, sem direção. Queridos, Deus nos chamou para uma obra grandiosa de influenciar gerações. Eu falei, Jesus começou aos 30, mas ele sabia que o ministério dele na terra era curto. E eu e você precisamos viver aqui na terra entendendo que os nossos dias são curtos. São curtos, são poucos. A Bíblia fala que é como uma neblina, né, irmãozinho? Que logo passa. Ela aparece pela manhã e logo passa. É muito rápido, 70, 80, 90, 100 anos passa rápido. Pergunte para quem tem essa idade para você ver. Passa muito rápido. Agora, o que eu e você vamos fazer no meio dessa caminhada? E para a gente finalizar, Jesus, ele é o nosso maior exemplo de perseverança. A Bíblia mesmo diz que ele foi tentado de todas as maneiras. Ele passou por muitos sofrimentos enquanto esteve aqui na terra. Ele foi rejeitado por aqueles a quem ele veio salvar. Ele enfrentou muita oposição, apesar de ser o Filho de Deus, mas Jesus não desistiu de nós. Ele não desistiu. Por que ele não desistiu? Por amor. Por amor ele perseverou. Por amor ele foi até o fim e ele disse: está consumado. Ele passou a pior de todas as humilhações. Ele foi torturado. Ele foi até a morte, morte de cruz. Passou isso tudo sem pecar, sem ter pecado algum. Não sei você, mas eu já fiz isso. Se você quiser assumir a sua culpa. Ah, Jesus, eu não merecia isso. Ah, Jesus, eu não poderia estar passando por essa situação. Ah, Deus, eu sou um servo do Senhor. Ah, Deus, eu achei que ia ser diferente, Senhor. Deus, eu achei que ia ser mais fácil. Ah, Deus, Jesus nunca disse que ia ser fácil. Jesus nunca nos enganou. Nunca disse para nós que íamos encontrar moleza. Querido, quando você estiver desanimado e parecer que aquilo que você busca, a sua bênção, o milagre, está demorando, lembre dessa palavra. Não desista. Persevere até o fim. A vitória, ela nos está garantida. Nós jogamos do lado de um time vencedor, como diz o bispo Mano, né? Nós somos café com leite. Mas nós estamos do lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não tem como perder. Nós somos só café com leite. A gente entra no time porque a gente é colocado ali, né? Deus nos deixa participar do time, a gente fica ali, mas quem faz tudo mesmo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem marca o gol no minuto final é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem sabe realmente, exatamente o que eu e você necessitamos é Ele.
Nós até achamos que sabemos o melhor para as nossas vidas. Nós até pensamos que do nosso jeito é o melhor jeito. Mas quem sabe exatamente o que necessitamos é Ele. Então viva uma vida contente. Ainda que você esteja chorando hoje, esse choro vai ser transformado. Ainda que situações adversas tenham batido na sua porta. Quantos nessa pandemia estão sofrendo? Com depressão, com problemas financeiros, com crises nos relacionamentos, com esposo, esposa, com filhos. Quantos estão passando por situações difíceis? Mas nós temos uma certeza, uma convicção. Deus está conosco. Jesus mesmo disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos ficar de pé? Vamos participar da ceia do Senhor. Logo em seguida, nós vamos ter um concílio. O concílio é rapidinho, onde nós vamos então homologar aqui o coordenador de patrimônio e finanças e também o secretário do concílio. Eu preciso de 2 pessoas aqui para me ajudar, por favor. Uma no pão e uma no cálice. 2 pessoas aqui para nos auxiliar, em nome de Jesus. Pode vir. Aleluia. Glória a Deus. Jesus nos mandou celebrar esse memorial até que Ele volte. Nós estamos então trazendo na memória tudo isso que Cristo fez por nós. Você vai vir pegar do pão, pegar do cálice. Depois todos nós juntos vamos participar. A oração de consagração diz assim: toda glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição do Teu amado Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo. Nós realizamos aqui diante da Tua divina majestade o memorial que o Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança Sua bendita paixão e morte, Sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-Te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós Te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com Teu Filho Jesus Cristo, conceda-nos o Espírito Santo e por Tua infinita bondade consagres os dons de pão e vinho, para que recebendo segundo a instituição do Teu Filho, nós sejamos participantes do Seu abençoado corpo e sangue para todo sempre. Amém e amém. A mesa está posta, a mesa ela é do Senhor, todos têm acesso, todos têm direito. A única coisa que nos impede de participar da mesa, da ceia, é se temos alguma coisa contra um irmão. Nós devemos procurar essa pessoa agora, acertar essa situação e vir e participar da mesa. Então você vem, pode ficar no meio aqui, Xandão. Você vem, pega do pão, pega do cálice, e depois todos juntos participaremos. Deus te abençoe. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração.
mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Ele ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, mas ressuscitou. Ele ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Aleluias. Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Comei todos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Tomamos e sejamos então fortalecidos em nome de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado por esse privilégio. Privilégio de poder fazer parte deste memorial que o Senhor nos mandou celebrar, trazendo na lembrança tudo aquilo que Cristo fez, se entregou a nosso favor, a nosso resgate. Ele deu a sua vida, Ele se entregou por completo. Nós te agradecemos pelo acesso à tua presença. O Senhor é um Deus que nos ouve, um Deus que nos responde, um Deus que nos permite entrar, realmente contemplar o Senhor face a face. Tudo isso foi feito por Cristo, por Jesus, que deu a sua vida, que entregou o seu corpo naquela cruz, que verteu o precioso sangue a nosso resgate, nos perdoando, nos purificando, nos limpando, tirando de nós toda a culpa, toda a iniquidade, nos lavando, nos purificando. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelas nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por ser esse Deus que tem cuidado de nós, que tem nos sustentado e há de continuar com a tua mão poderosa sobre cada um aqui. Te louvamos e te bendizemos, e que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho Jesus Cristo, o poder, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Aguarda um pouquinho.
Toma uma aguinha ali, vai no banheiro. Você que é membro da casa, nós vamos começar um concílio rapidinho, né? São 2 pautas apenas, mas é rapidinho. Você já nos ajuda e daqui a pouquinho nós te liberamos. Deus te abençoe.